Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é o nosso encontro diário para juntos meditarmos o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje é sexta-feira, dia 27 de maio, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 20 a 23a. Mas antes de fazer a leitura desse trecho do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos clamar essa presença do Santo Espírito para que Ele conduza os nossos ouvidos para ouvir tal palavra, mas também conduza os nossos corações para acolher e conduza também a nossa vida, para que a nossa vida seja testemunho do Evangelho colocado em prática, do Evangelho vivido, do Evangelho encarnado. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nos últimos dias nós temos meditado esses trechos em que Jesus vai preparando aqueles apóstolos, aqueles seguidores ali mais próximos que ele tinha sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição e sobre a sua nova presença após a ressurreição. Ontem nós meditamos aqui no Palavra Encarnada muito sobre o que é a alegria do mundo e o que é a alegria de Deus, né? E ficou bem claro para nós que a nossa alegria não é igual à alegria do mundo. E hoje Jesus, né, continuando esse seu discurso, essas suas explicações, ele traz à tona, quando ele fala dessa alegria e de que os discípulos estão tristes e que vão chorar, né, falando ali da sua morte, mas já anunciando a sua ressurreição, ou seja, virão dias de tristeza, mas virão dias de uma alegria muito maior, que a tristeza se transformará em alegria, mas aí ele traz à tona essa imagem da mulher que dá a luz. E por que Jesus estava falando, né, sobre a mulher que dá a luz ali para a maioria dos discípulos, né, que eram homens, que não iriam dar a luz, né, que não estavam nem vivendo esse processo? E por que ele traz à tona isso? Porque, meus irmãos, a cruz e a ressurreição têm a ver com vida nova. E essa mulher que sofre as dores de parto, ela também tem a ver com a vida nova. O modo como a vida surge e aparece é através do parto, né? É certo que hoje nós estamos muito acostumados com os partos operatórios, com os partos cesáreos, né? Onde se tem anestesias. Mas se a gente trouxer à tona, assim, a natureza, o modo natural de parir, né? O modo natural de uma mulher dar à luz é com um processo de dores. E ter uma nova vida, gerar uma nova vida, trazer uma nova vida ao mundo implica algumas dores. Se você tiver a experiência de conversar com alguma mulher que realmente teve bebê há pouco tempo, que passou por dificuldades, inclusive muitas vezes na gestação ou até durante o parto, e perguntar se ela se arrepende daquele sofrimento diante da nova vida que surge. A gente sabe que existem muitos desvios, né, de comportamento, de caráter, mas pergunte para uma pessoa próxima de você que você confia e pergunte se ela se arrependeria. Você provavelmente vai ouvir que não, porque aquela vida vale muito. E para nascer precisa ter o parto como essa passagem, e uma passagem que é permeada por dores, por sofrimentos. Então Jesus quer trazer hoje para nós essa reflexão para que a gente pense: se nós queremos ressuscitar com Cristo, é preciso que a gente passe pela cruz. E a cruz é esse caminho
A cruz é essa passagem. Do jeito que o bebê precisa passar dentro do corpo da mulher por um canal que é estreito, que precisa ser alargado, que precisa ser desbravado, que é escuro, que é desconhecido e que aquilo causa dores, né? É um novo para o bebê, é um novo para a mulher. Assim também é o nosso processo de conversão e de ressurreição e de decisão pelo Cristo. É preciso que nós façamos essa travessia, que nós passemos por essa passagem, que nós passemos por esse prosseguir, por esse caminho que vai nos levar à ressurreição. Mas ele pode ser dolorido, como a cruz é dolorida. Como ver a morte de Jesus foi muito sofrimento ali para aqueles homens, né, que estavam seguindo Jesus, mas não entendiam bem como as coisas aconteciam. Mas depois vem uma alegria que é maior, que não passa, que é a vida nova. E na nossa caminhada a gente pode pensar muito bem, né, como Simeão perguntou, mas como é possível um homem nascer de novo? Nós já passamos pelo nosso parto, né? De uma forma, de outra, que se nós temos muitos registros ou não, mas nós já passamos por essa passagem do nascimento. Mas esse foi o nosso primeiro nascimento, o nosso nascimento para a vida humana, para esse, né? Quando o nosso corpo de carne começou assim a existir nesse mundo, apesar de que ele já existia, né? Ele já, desde a concepção ele já existia, mas foi quando a nossa família nos conheceu, quando nós, né, começamos a ter um desenvolvimento mais ativo. Então, nesse processo nós já nascemos, mas hoje nós somos chamados a nascer de novo espiritualmente. E aí nós não vamos passar por um parto novamente, né, um parto fisiológico, um parto no corpo, mas a gente precisa passar por esse parto espiritual. E Cristo se manifesta em cada cruz e em cada vez na ressurreição. E nós só ressurgiremos, nós só seremos novos homens e novas mulheres se nós também abraçarmos esse sofrimento e essas cruzes. Os grandes santos, eles sabiam entender que Cristo se manifestava também na cruz, no sofrimento. Hoje a gente consegue olhar para um crucifixo, olhar para uma cruz e reconhecer: aqui tem muito amor, aqui tem Jesus que muito me ama, que se doou por mim até o fim, porque a gente já sabe da ressurreição. E o Fernando ontem falava inclusive das promessas. Nós precisamos acreditar e Cristo está nos prometendo essa ressurreição. Então é preciso, meus irmãos, abraçar o sofrimento e reconhecer a presença de Cristo ali. Cristo que se manifesta naquela cruz, no crucifixo, é também o Cristo que pode se manifestar nos nossos sofrimentos, nas nossas cruzes. Mas não para que a gente viva da cruz, mas para que a gente entenda que a cruz é um caminho, é uma passagem. Às vezes tortuosa, às vezes escura, às vezes difícil, muito dolorosa, mas uma passagem que nos leva à vida nova, que nos leva à ressurreição. E é isso que Jesus nos diz. E Jesus diz: quando chegar lá naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada, porque vocês terão entendido tudo. A mãe que tem as dores de parto, ela não precisa perguntar mais nada. Até aquelas angústias e preocupações de antes, elas passam, porque ela já entendeu tudo. É amor que transborda, é vida nova que transborda, é esse nascimento que transborda, e o Senhor quer provocar hoje um nascimento na nossa vida espiritual. Por isso, meus irmãos, se hoje você passa por sofrimentos, por dores, entregue, consagre esses sofrimentos a Deus, para que Ele possa ordenar esses seus sofrimentos, para que Ele se transforme em ressurreição. E se hoje você testemunha essa ressurreição em você, nunca esqueça que essa ressurreição ela veio de um caminho de cruz. E que o Senhor pode, em novo processo de conversão, em esse caminho inacabado, onde nós estamos sempre querendo nos configurar mais a Cristo. Então, por isso, sempre nascendo novamente, sempre passando nessa passagem de dor para ressuscitar. Que a gente possa ressuscitar várias e várias vezes mais, porque a cada ressurreição a gente vai se configurando mais ao Cristo, a gente vai se tornando mais parecido com Ele, mais luminoso. E que também nesse momento de final do mês, onde nós estamos pertinho do final do mês, nós possamos consagrar as nossas cruzes também
nos dedicando à evangelização Ser Feliz. Faça desse mês um mês diferente. Se você sempre se dedique mais. Se você nunca se dedique desta vez. Faça as ligações, participe do bazar, participe das campanhas da padaria, participe das várias formas em que nós temos de conseguir a nossa meta Ser Feliz desse mês de maio. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ressuscitar nesse caminho.